Vai começar falando de Libertadores da América. Em casa, o Palmeiras acabou frustrando os seus torcedores. Depois da boa vitória, a goleada 4-0 lá no Peru para cima do Universitário, a galera estava esperando outra chuva de gols. Mas não foi o que aconteceu. E agora a gente vai direto para o estádio do Palmeiras, lá o Allianz Arena, para falar com o Marcelo Rosenberg ao vivo. Boa noite, Rosenberg. A galera do Palmeiras estava com sono hoje, meu amigo. Tudo bem, Fernandinho? Um abração para você, para todo mundo que nos assiste. Eu discordo de você. Talvez o time estivesse com sono. A galera até vibrou muito, tentou empurrar o Palmeiras para pelo menos ganhar a partida, né? Vencer pelo menos por 1-0, já que o Palmeiras havia ganho todas as partidas da Libertadores até aqui, mas não foi o que aconteceu e o Palmeiras ficou no 0-0 contra o Universitário de Lima. De qualquer maneira, se garantiu na próxima fase de quartas de final, quando vai pegar a equipe do River Plate. A gente até imaginava, né, Fernandinho, que o Palmeiras fosse entrar com um time alternativo, mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras entrou praticamente completo, o Piquerez no banco, Evangelista no banco, 9 titulares, apenas 2 titulares no banco de reservas, mas o futebol do Palmeiras não fluiu. Teve apenas uma grande chance efetivamente no jogo, pelo menos na minha opinião, que foi uma cabeçada do Alan no final do primeiro tempo. A bola acabou batendo na trave. No segundo tempo, Fernandinho, o Abel mudou praticamente o time inteiro, né? O Alan saiu para a entrada do Evangelista, o Felipe Anderson saiu para a entrada do Piquerez, o Giai saiu para a entrada do Kelvin, o Emiliano saiu para a entrada do Aníbal, e o Vitor Roque saiu para a entrada do Facundo Torres, mas nada mudou, o placar de 0-0. A gente ouviu muito a torcida do Universitário de Lima, que estava em grande número aqui no Allianz, talvez 2, 3 mil torcedores, gritaram intensamente apesar da desvantagem de 4 gols, e o Palmeiras segue para pegar o River Plate na próxima fase da Libertadores. Fernando. Rosenberg, quando eu estava me referindo à galera, estava justamente falando nos boleiros, porque a torcida no Palmeiras está sempre empolgada com o time. Dessa vez, Rosenberg, teve ou não confusão? Uma parte da torcida vaiando, a outra aplaudindo, como a gente tem visto em alguns jogos. Hoje estava uma coisa unificada, apesar da falta de gols? Fernando, eu achei a torcida tranquila, né? Porque era um jogo já com as favas contadas, né? O Palmeiras praticamente classificado. Então, o que eu posso dizer para você é que a torcida teve um comportamento comum, não foi aquele comportamento de final de campeonato, mas também não foi um comportamento de amistoso, né? E eu senti que a torcida, dessa vez, assim, não xingou ninguém, não ofendeu ninguém, apoiou o time enquanto foi possível, até porque pensou-se no bem comum, né? E no caso, o bem comum seria a classificação do Palmeiras. Eu só esqueci de dizer, Fernandinho, na minha primeira entrada, né, que o Universitário chegou a fazer um gol com 8 ou 10 minutos de jogo, mas o gol foi anulado por impedimento, portanto o Palmeiras poderia até ter saído perdendo a partida nesse primeiro tempo. O jogo acabou 0-0, Fernando. E o River Plate não é aquele River Plate dos últimos tempos com o Gallardo, que estava voando, mas é sempre um time perigoso. Como é que a galera recebeu aí, tanto torcedores, jogadores, o River Plate como próximo adversário? Lembrando que o Palmeiras tem a vantagem, se chegar até a semifinal da competição, de sempre decidir em casa, porque teve a melhor campanha na competição. O River Plate ficou de bom tamanho, a torcida estava, de repente, desejando um outro adversário aí. Poderia ser o Libertad do Paraguai, que acabou decidindo a vaga com o River. Ô Fernando, como o jogo do River foi para os pênaltis, né? Quando o jogo do River acabou, a torcida já tinha ido embora, porque já fazia 20 minutos que o jogo do Palmeiras tinha acabado. Mas o Abel falou sobre isso, né? E lembrou, inclusive, que o atual campeão da Libertadores foi eliminado, né? Então, todo cuidado é pouco nesse momento, e ainda mais porque o Palmeiras vai pegar um adversário tradicionalíssimo. Aliás, Palmeiras e River Plate já jogaram 2 vezes, já fizeram 2 mata-matas de Libertadores, e em ambos o Palmeiras acabou vencendo, inclusive no último, né, no ano de 2020, o Palmeiras foi campeão, em 99 também foi campeão, mas no último o técnico era o Abel Ferreira. Uma pergunta que foi feita para o Abel, eu achei bem interessante, até para a gente citar, foi a seguinte: nos últimos 7 jogos de mata-mata do Palmeiras aqui no Allianz Parque, o Palmeiras empatou todos. Quer dizer, uma situação até curiosa, né? Difícil da gente imaginar, porque em termos de primeira fase, de fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras passa o trator. Mas em mata-mata, desde 2022, são 7 jogos seguidos de mata-mata, 2022, 23, 24 e agora 25 contra o Universitário, com 7 empates seguidos. Aí o Abel foi perguntado sobre isso e falou: olha, eu prefiro pensar no lado positivo da coisa, não vou pensar no que passou, não vou pensar no passado.
vou pensar sim no lado positivo, Fernando. E olha, Rosenberg, essa vitória que não veio do Palmeiras poderia coroar e o Everton, que tem 64 vitórias, junto com o Fábio, os 2 goleiros, são os atletas com mais vitórias na história da Libertadores da América, né? E você ouviu a boleirada. Me responde o Everton ficou um pouco frustrado com essa história e a hora que você quiser, pode chamar os jogadores, tudo, o treinador, quem você gravou de entrevista aí. Fica a seu critério, Rosenberg. Você manda. Obrigado, Fernando. Nós mandamos então, né? Jamais eu sozinho. Vamos escutar então as sonoras, né? Achei muito interessantes as sonoras, tanto as do Abel, né? Falando sobre especialmente essa chegada do Carlos Miguel, que vai ser apresentado amanhã na Academia de Futebol. E a gente repercutiu isso também com o Everton, né? Que foi o único jogador do Palmeiras que passou pela zona mista, até porque tem muita gente imaginando que o Carlos Miguel vai chegar, é um grande goleiro, sem dúvida nenhuma, fez um excepcional trabalho no Corinthians, mas foi um trabalho curto, né? Então vale a pena a gente ouvir o que disse o Abel em relação a isso, o que disse o Everton em relação a isso e também o que disse o Abel em relação à postura do time no empate sem gols desta noite, né? De ontem à noite, melhor dizendo, aqui no Allianz Parque. Não é normal, mas às vezes é natural também o segundo jogo você ir com mais tranquilidade. Eu acho que isso a gente produziu para isso, a gente fez por merecer essa classificação dessa forma. Óbvio que hoje, poxa, diante do nosso torcedor, da nossa casa, se espera sempre uma vitória do Palmeiras. Acho que independente do adversário, né? É o que se espera, é o que o torcedor queria e é o que a gente também queria vencer. Nós nos preparamos para isso. O Abel veio com formação diferente, pensando, né, no comportamento diferente da equipe. Acho que a gente não conseguiu, né, performar bem hoje, mas acho que o mais importante era a classificação. Acho que aqui ficou o objetivo cumprido mais uma vez de se classificar, de chegar a mais uma fase decisiva da Libertadores e agora esquecer um pouco a Libertadores. Temos 2 jogos aí antes dessa data FIFA importante para a gente no Campeonato Brasileiro e seguir fazendo bons jogos. Já segunda-feira já temos um jogo muito importante na nossa casa e a gente sabe que o nosso torcedor é muito importante para a gente, que a gente possa ter uma performance também melhor e que saia com a vitória. Ninguém quer saber do passado, certo? Portanto, as pessoas querem saber do aqui e do agora. E o aqui e o agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado e os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. A verdade é que o responsável sou eu, a verdade é que quem trocou a equipa fui eu, quem fez as escolhas fui eu também. Mas também é verdade que na Libertadores, nestes últimos 4, 5 anos, as coisas têm sido muito bem feitas. Nós sabíamos da atitude competitiva que eles têm nos duelos. Vocês viram hoje os duelos, da forma como dividiam. E eu acho que esse foi apesar de ter sido um ponto a favor, ganhar lá 4-0, inconscientemente os nossos jogadores, 4-0, vamos controlar o jogo. E vocês, a primeira parte foi só passos para trás e para o lado e falhados. Disse isso aos jogadores ao intervalo, que não estávamos a ser agressivos ofensivamente, estávamos a fazer uma posse sem intenção e muitas vezes nessa posse a perder a bola de forma precipitada. E depois a gestão, né, vocês às vezes falam e têm todo direito, viram que o Roque ficou com queimbras, né? E fui, entre aspas, criticado por ter tirado o Roque no último jogo. Isto não há milagres, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Acho que realmente hoje quem deu o espetáculo foi o nosso torcedor. E há dias assim, eu por acaso até estava à espera que a casa não tivesse muito cheia em função daquilo que foi o resultado dilatado. E fiquei muito contente em ver o estádio cheio. Entendo perfeitamente o que tu estás a dizer, mas ficou o esforço. Não posso dizer que os meus jogadores não se esforçaram. Agora posso dizer que ficámos a dever naquilo que é o quesito técnico, porque eu sei que estes jogadores podem fazer mais e melhor, mas realmente acho que hoje o espetáculo veio de fora e é sempre bonito quando nós jogamos em casa. Como te disse, não estava à espera de um estádio tão composto. É sempre bom, mesmo quando nós achamos que inconscientemente a eliminatória estava resolvida, ter o estádio bem composto, cheio, a fazer a festa. Mas sim, ficámos a dever hoje no aspecto técnico, mas temos que valorizar todo o espetáculo que foi feito de fora e a forma como acompanharam e apoiaram a equipa.
Pois é, Fernando, lembrando, né, que na próxima segunda-feira o Palmeiras volta a jogar aqui no Allianz pelo Campeonato Brasileiro, vai receber o Sport, que é a lanterna do campeonato, e depois no outro domingo, não neste, no outro, vai a Itaquera enfrentar a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras que nesse momento é o segundo colocado do Brasileirão. Vamos falar em relação ao Carlos Miguel, não sei se a gente tem tempo, mas é interessante, porque o Abel falou textualmente que neste momento o Carlos Miguel chega ao Palmeiras, mas não vai ser o primeiro goleiro, que o Everton está na frente dele, o Marcelo Lomba está na frente dele. Quem quiser conquistar a posição vai ter que mostrar dentro dos treinamentos. É um discurso protocolar, né? Mas evidentemente que essa pergunta seria feita para o Abel e assim ele respondeu. E até perguntei em cima disso para o Everton, né? Que é um goleiro de 37 anos, que já caminha para o final da carreira. Até quando ele pretende jogar em alto nível? A gente vê o Fábio aí com 44 anos, né? Batendo recorde. Ele disse, olha, eu pretendo jogar enquanto eu tiver condições físicas de poder e técnicas também, e mentais, de poder oferecer o meu melhor, né? Porque a minha ideia era saber, o contrato dele termina em 2026, termina no ano que vem do Everton. Será que ele continua no Palmeiras ou se eventualmente ele pensa em ir para outro clube, né? Até pela concorrência que ele vai ter complicada com o Carlos Miguel. Ele disse, pretendo encerrar a minha carreira aqui no Palmeiras, seja jogando, seja ajudando de alguma maneira. Vamos ver, né? Vamos acompanhar os próximos passos, Fernando. Olha, Rosenberg, esse ponto que você toca do Carlos Miguel e do Everton, ele tem que ser levado muito em consideração. Está todo mundo já dizendo que o cara chegou para ser titular. E não é bem assim. O Everton é um grande goleiro, tem uma história no Palmeiras maravilhosa, números impressionantes na Libertadores da América. Eu me lembro quando o Everton chegou, o goleiro era o Fernando Praz, o segundo era o Jailson e o Everton, que veio do Atlético Paranaense, foi contratado, ele ficou esperando a vez dele e depois ele subiu. Eu acho, primeiro, uma falta de respeito enorme o que estão fazendo com o Everton. Ele é um bom goleiro, pode não estar vivendo um bom momento, como qualquer um de nós vive isso na nossa profissão, cotidianamente. Então, é muito estranho isso que estão fazendo. O Carlos Miguel chegou no Palmeiras, ele entrou no ônibus, mas não vai sentar na janelinha de primeira não, viu, Rosenberg? Vai ter que suar e acho que o Everton merece respeito. Tá todo mundo bancando que o Everton vai perder o lugar. Não é assim. Não é assim que eu acho que a banda vai tocar, viu, Rosenberg? E o Everton é um cara muito ponderado, né? Eu até perguntei para ele em relação ao futuro, se ele tem condições, na visão dele, de seguir jogando por muito tempo. É um cara extremamente ponderado. E ele citou que os números dele no Palmeiras, né, em termos de performance, são excepcionais, são muito bons se comparados aos dos outros goleiros. São números de um goleiro de alto nível, né? Então, o que faz com que ele tenha em mente que pode jogar por muito tempo ainda como titular do Palmeiras e fazendo parte desse elenco, Fernando. Você tem toda a razão, Rosenberg. O Everton merece respeito e ainda vai longe no Palmeiras. Um grande abraço, muito obrigado. Bom retorno aqui para a Band e bom final de trabalho, viu? Obrigado ao Marcelo Rosenberg. Valeu, Rosemba. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Tá aí o Marcelo Rosenberg. Vamos devagar com essa história do Carlos Miguel e do Everton, que é um grande goleiro. E o Fábio está mostrando que não tem mais essa história de idade. Tem performance. E o Everton tem muito para performar ainda. Vamos falar agora da eliminação do Botafogo